E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo de falência. Se você está indo direto para esse bloco, olha, aconselho você a voltar para o bloco anterior. Foi lá que começamos a estudar a falência. Bom, nesse segundo bloco falaremos do sujeito ativo da falência, aquele que pode pedir a falência, dos motivos que justificam o pedido de falência, da categoria dos credores e, por fim, iniciaremos o estudo do procedimento que será complementado na aula seguinte. Bom, pessoal, primeiramente falaremos do sujeito ativo. Vimos no bloco anterior quem é o sujeito passivo, aquele que pode sofrer a falência. Vimos que se trata do devedor empresário. Aqui no sujeito ativo é quem pode pedir a falência. Esse é o sujeito ativo da falência. Pessoal, pode ser qualquer credor ou o próprio devedor, que é o que a gente chama de autofalência. Pessoal, uma única observação no tocante ao qualquer credor. Se esse credor for uma empresa, for um credor empresário, a lei exige que esse credor esteja regulamentado. Então vimos nos blocos anteriores as sociedades irregulares em sentido amplo, aquelas que não têm o contrato social ou ato constitutivo devidamente registrado. Então essa pessoa, essa sociedade que tiver irregular, ela não poderá pedir a falência, tudo bem? Então sujeito ativo, qualquer credor, lembrando que se for credor empresário, esse empresário tem que estar regulamentado e o próprio devedor pode pedir a falência. Bom, segundo tópico desse bloco, os motivos que justificam a falência. Pessoal, falamos disso inicialmente nas noções iniciais do bloco passado, quando a gente começou a falar de falência, naquele tópico que falamos da insolvência jurídica. Pessoal, a insolvência jurídica é aquela prevista pelo legislador como tal, é o que o legislador fala que justifica a falência. Quais são, então, as três hipóteses de insolvência jurídica, hipóteses que justificam o pedido de falência? Pessoal, impontualidade injustificada, prevista aqui no inciso 1 do artigo 94 da Lei de Falência. Pessoal, o que é a impontualidade injustificada? Bom, vejam só, há um título executivo e o devedor ele não paga esse título já vencido no vencimento. Então, venceu. O devedor não pagou e esse título ele supera o valor de 40 salários mínimos. A observação aqui é que os credores podem se reunir, credores com dívidas, com créditos menores, esses credores podem se reunir para superar então esse limite de 40 salários mínimos e aí sim realizarem o pedido de falência. O requisito é que esse título deve estar, ou esses títulos devem estar protestados e pessoal, aqui não se discute se o devedor tem ou não condição de pagar todas as suas dívidas. Aqui é simples, a impontualidade injustificada. Ele não pagou aquela, não se discute se ele tem ou não condição de pagar. Aí veremos dentro do procedimento de falência que ele pode impedir a decretação de falência ao depositar, ao pagar esse valor que está sendo cobrado. Bom, primeiro motivo, então, impontualidade injustificada. Não pagou no vencimento esse título executivo que supera 40 salários mínimos. Lembrando que o valor pode ser reunido, pode se reunir credores para que atinja esse limite, supere esse limite de 40 salários mínimos, possibilitando então o pedido de falência. Pessoal, segundo motivo que justifica, execução frustrada. Aqui, pessoal, é muito simples. Num processo de execução, o devedor citado, então devidamente citado, ele permanece inerte. O que é permanecer inerte, pessoal? Dentro de uma execução. Vejam só, ele não paga, então foi citado para pagar. Não pagou, não depositou o valor e não nomeou a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Pessoal, aqui a inércia do devedor não tem valor mínimo, então numa execução ele permanece inerte. Esse é o segundo motivo, então, de insolvência jurídica que justifica o pedido de falência. Pessoal, qual que é o terceiro motivo? Aqui é o que a gente fala de atos de falência. É uma lista no inciso 3 que vale a pena passar os olhos nela. São atos que a lei fala que é ato de falência objetivamente e que justifica o pedido de falência. Pessoal, exemplos aqui.
o devedor vende todo o seu ativo, então do dia para a noite ele acaba com o seu estoque, vende todo o seu estoque de forma estranha, então isso pode justificar, pode configurar um ato de falência, ou uma outra hipótese, um exemplo também listado no inciso 3, ele abandona o estabelecimento, ele fecha as portas e não aparece mais. Pessoal, nesses casos então pode ser pedido a falência do devedor empresário. E aí agora acho que ficou claro como que realmente não se confunde com insolvência econômica, aquela insolvência para fins civis, aquele em que o passivo é maior que o ativo. Não é isso que é analisado ali nos motivos que justificam a falência. Bom, pessoal, falaremos agora das classes de credores. Importantíssima essa matéria. O que são as classes de credores? São ordens listadas pela lei, lembrando que pelo princípio do par condicio creditorum, mencionado no bloco anterior do tratamento igualitário entre os credores, somente a lei pode criar diferenciações. Então aqui veremos essas diferenças elaboradas pela própria lei quanto à ordem dos credores para recebimento dos créditos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Primeira categoria. Pessoal, crédito de natureza salarial. Esse é sempre o primeiro a ser recebido. Bom, vejam só, para vocês ficarem com esse crédito de natureza salarial em mente, ele é previsto no artigo 151, ele é o de maior preferência, vocês vão ver ali, tá ali na última linha desse tópico, que havendo dinheiro em caixa, assim que entrar dinheiro, tem que ser destinado para o pagamento desse crédito. Vocês vão ver depois no procedimento que há um momento adequado dentro do procedimento de falência para os créditos serem pagos, pessoal. Então, depois da venda dos bens, depois da arrecadação, depois da venda, aí sim o pagamento aos credores. Pessoal, esses créditos aqui do artigo 151 ocorrem muito antes disso. Entrou dinheiro em caixa, tem disponibilidade de verba, já paga esses valores de natureza salarial. O que são esses valores, pessoal? Esses são os valores, então, devidos aos empregados que não foram pagos nos últimos 3 meses anteriores à decretação de falência. Vejam, pessoal, que ali os créditos bem recentes, a importância, o trabalhador ele não pode ficar sem o salário dele, por isso essa natureza salarial é necessário para a sobrevivência dele. Não se confunde, pessoal, e aqui fica uma atenção muito importante aqui, chamando a atenção de vocês. Não se confunde com os créditos trabalhistas, que veremos depois, que é um crédito concursal, ele goza de uma preferência, mas ele é aquele oriundo de verbas rescisórias ou de ações de reclamações trabalhistas. Não é desse crédito que estamos falando aqui. Estamos falando dos salários devidos e não pagos nos últimos 3 meses, pessoal. Esse sim, havendo dinheiro, já paga diretamente, pessoal. Então vejam só, verbas salariais não pagas nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Ah, pessoal, aqui há um limite interessante. Esse valor é limitado a 5 salários mínimos por trabalhador. Pessoal, assim que existir dinheiro em caixa, os trabalhadores já receberão. Pessoal, e o que exceder a 5 salários mínimos? Aí sim será recebido dentro lá da categoria devida e não aqui no crédito de natureza salarial, e falaremos disso mais adiante. Pessoal, segunda categoria, pedido de restituição. Bom, pessoal, o que a gente tem que ter em mente aqui no pedido de restituição? Você pede a restituição daquilo que é seu. Então, a noção que a gente tem que ter em mente aqui é que é um proprietário. Bom, eu vou pedir a restituição, eu vou pedir de volta, é meu, não é do devedor. Então, por algum motivo, foi ali, lacrou o estabelecimento com algum bem que era meu lá dentro. Fala, opa, esse bem aí ele foi bloqueado, foi lacrado, mas ele não é do devedor, ele é meu. Por isso, o pedido de restituição desses bens ou desses valores. Pessoal, primeiro caso, então, é o proprietário. Vamos imaginar que eu deixei um celular consertando ali numa loja perto da minha casa e esse estabelecimento foi lacrado, fechado e meu celular lá dentro. Pessoal, esse celular é meu, então é muito mais simples de eu receber. Eu não vou me habilitar como credor para que eu receba o crédito referente àquele valor. Eu simplesmente vou pedir o celular de volta. Ou um carro numa oficina mecânica, a oficina fechou as portas, o carro ficou lá dentro. Pessoal, esse carro eu vou fazer um pedido de restituição para ele voltar a mim. Então, esse aqui é a primeira hipótese de casos de pedido de restituição.
proprietário. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nessa observação? É que nos casos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, os credores desses contratos, eles que são os proprietários. Então, apesar do bem estar com o devedor desses contratos, a propriedade é aqui dos credores da alienação fiduciária e do arrendamento mercantil. Portanto, se esse bem aqui do devedor desses contratos for bloqueado de alguma forma, os proprietários, que é aqui o credor da alienação fiduciária e do arrendamento mercantil, podem fazer o pedido de restituição. Bom, pessoal, além desse caso do proprietário, temos uma hipótese específica, aqui é do fornecedor, ele entregou a mercadoria nos 15 dias anteriores ao pedido de falência. E pessoal, qual que é o requisito aqui? É que essa entrega tenha ocorrido nos 15 dias anteriores e essa venda tenha sido a crédito. Então, pessoal, ele ainda não recebeu. Entreguei ali uma mercadoria para esse devedor que agora faliu, foi decretada a falência dele, não recebi por esse dinheiro, por essa entrega, por essa mercadoria vendida. Pessoal, se for entregue nos últimos 15 dias antes da decretação, o fornecedor ou vendedor pode pedir a restituição daqueles bens de volta, entenderam? Então vejam só, se superado esse prazo, acima então dos 15 dias, ele vai ter que se habilitar como credor para receber aquilo que ele teria que receber como pagamento e não recebeu. Porém, se nos últimos 15 dias anteriores à decretação de falência, o fornecedor pode pedir simplesmente a restituição daqueles bens. Pessoal, a restituição ocorre muito antes do que o levantamento do dinheiro, caso haja habilitação, vai ser só no momento posterior, até porque nessa fase ainda nem foram vendidos, nem foram arrecadados esses bens. Então, quando há o pedido de restituição de bem, isso ocorre muito antes do que o pedido de restituição de valores, se fosse o caso de estar valores ali com esse devedor. Bom, pessoal, além então, depois do pedido de restituição, temos aqui os credores extraconcursais. Vimos aqui crédito de natureza salarial, o pedido de restituição e agora créditos extraconcursais. Pessoal, como comentei anteriormente, brevemente, e aqui fazer uma análise um pouco mais profunda, trazendo aqui exemplos da própria lei, o que são os créditos extraconcursais? Bom, vimos que a falência é um concurso de credores. Aquele empresário que está devendo tem muitos credores para receber, então, cada um o seu crédito, e a lei, então, de forma organizada para que seja respeitado o tratamento igualitário perante esses credores, ela institui a falência. Bom, pessoal, os créditos extraconcursais são aqueles, não os débitos, as dívidas do falido, mas sim da massa falida, vem depois. Então, depois de decretada a falência, os débitos que surgirem depois da falência, então, não são mais do devedor empresário, mas sim da massa falida. Esses créditos são os chamados extraconcursais. Eles estão fora, são além desse concurso de credores do falido. Então, essa é a diferença. Vamos trazer aqui quais créditos a lei considera como extraconcursais. E vocês vão ver que segue uma lógica muito clara. Bom, pessoal, a remuneração do administrador judicial. Vamos ver que o administrador judicial, ele é nomeado na sentença que decreta a falência, a decisão que decreta a falência que nomeia o administrador judicial. Então, a sua remuneração será sempre depois da decretação de falência. Por isso que o crédito dele é extraconcursal. Além disso, créditos trabalhistas, pessoais, mas relativo a serviços prestados depois da decretação de falência. Então, aquele devedor empresário continuou com algum empregado. Esses créditos, então, depois da decretação de falência, ainda que trabalhistas, serão considerados extraconcursais. Também, pessoal, o crédito tributário, cujo fato gerador ocorreu depois da decretação de falência. E aqui, por fim, o contrato mantido ou efetivado
após a falência. Então, pessoal, ou é um contrato que já existia e continuou produzindo efeitos durante o processo de falência, depois da decretação da falência, ou ele realmente foi efetivado, aquele contrato foi feito depois da falência. Então, sempre que se falar de depois da decretação de falência, o crédito será extraconcursal, chamando a atenção aqui para a remuneração do administrador judicial. Bom, pessoal, superadas essas 3 categorias, vamos aqui estudar os créditos concursais. São aqueles créditos que surgiram, que têm a origem antes da decretação de falência. São realmente aqui os créditos do devedor empresário em si. Bom, pessoal, aqui a lei traz uma listinha, uma lista de que tem que ser seguida, uma ordem de preferência para o pagamento desses créditos. Vamos ver essa lista, então? Bom, pessoal, primeiro item dessa lista, crédito trabalhista ou o oriundo de acidente de trabalho. Pessoal, vejam que aqui é diferente daquele crédito de natureza salarial aqui, ó, da categoria 1, que são os devidos dos últimos aqui 3 meses só, limitado a 5 salários mínimos, pessoal. Diferente agora, estamos analisando os créditos trabalhistas que são frutos de verbas rescisórias ou de reclamação trabalhista. Pessoal, nesses casos aqui, só vai receber depois das 3 categorias analisadas no slide anterior. Mas aqui, dentro dos créditos concursais, os credores concursais, esse é o primeiro a receber. Bom, pessoal, no tocante ao crédito trabalhista, há um limite de 150 salários mínimos. Aqui, de acidente de trabalho, não há limite, pessoal. Aqui, segundo o STJ, se incluem os honorários advocatícios. Então, créditos trabalhistas e acidente de trabalho, mais honorários advocatícios. Pessoal, depois de pagos os créditos trabalhistas, esse B aqui só vai receber se pagar o A primeiro. Bom, vamos para o B então. Crédito com garantia real. Pessoal, a garantia real é quando há um bem garantindo o pagamento daquela dívida. Até o limite, o crédito então só será recebido aqui dentro do crédito com garantia real até o limite do bem gravado. Então, exemplo, pessoal, a dívida é de 100. Foi dado um bem em garantia e esse bem vale 80. Pessoal, não é o 100, porque essa dívida está garantida com uma garantia real. Pessoal, mas não é o total da dívida que será inserida aqui no crédito com garantia real, mas somente até o limite do bem que foi ali destinado, destacado para responder, para garantir por aquela dívida. Então, 80 será incluído aqui. E os outros 20, pessoal? Os outros 20 vêm aqui para o crédito quirografário, que é aquele sem garantia nenhuma. Bom, superado os créditos com garantia real, vamos então para os créditos tributários. Então, aqueles devidos ao fisco. Pessoal, excluem aqui as multas que vão ser recebidas. Olha, é o penúltimo crédito a ser recebido. Então, primeiro, só o crédito principal, o crédito tributário principal. Excluem aqui as multas. Pessoal, depois então do crédito tributário tá pago, quem que vai receber? Créditos com privilégio especial. Pessoal, tem privilégio especial aquele que o Código Civil, no artigo 964, fala que tem privilégio especial. E aí ali, quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma lida no que configura um privilégio especial. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui? Que todo crédito de microempreendedor empresarial, microempresa e empresa de pequeno porte será sempre considerado como privilégio especial. Então aqui, pessoal, não se analisa a natureza do crédito para ver se ele tem privilégio especial, mas sim a pessoa do credor. Então o credor, sendo MEI, ME e EPP, esse crédito será sempre considerado como de privilégio especial. Bom, pago todos esses créditos de privilégio especial, vamos aqui para o crédito com privilégio geral. Também, pessoal, é aquele definido pelo Código Civil como crédito de privilégio geral. Pessoal, aí sim chegamos no credor quirografário. Vejam como é difícil do credor quirografário receber. Só vai receber se todos esses acima dele receberem todos os seus créditos. Bom, chegando aqui no credor quirografário, quem é o credor quirografário?
é aquele por exclusão, pessoal, é aquele que não tem nenhuma das garantias acima mencionadas. Então é o sem garantia. Pessoal, além do crédito que por natureza não tem garantia nenhuma, vai se incluir aqui os saldos, então as sobras dos créditos trabalhistas. Então, ó, superou esse limite aqui. Onde que vai receber? Nos quirografários. Ou os honorários advocatícios. Aqui, pessoal, honorários advocatícios, que tem que respeitar o mesmo limite de 150. Superou esse saldo, vão receber aqui nos quirografários. E, por fim, a sobra, o saldo dos créditos com garantia real. Então, superou o limite do bem gravado, que seria, pessoal, nesse nosso exemplo, os 20 aqui, ó. A dívida era de 100, o bem valia 80, sobrou 20. Então, 80 tem o privilégio, tem a garantia real, então tem a preferência de receber antes. Os outros 20 que vão sobrar vão ser recebidos como crédito quirografário. Bom, pessoal, depois de pagar todos os créditos quirografário, vem aqui para o recebimento das multas. Pessoal, multas de qualquer natureza, sejam multas contratuais, multas tributárias, multas penais, as penas pecuniárias ou multas por infrações administrativas. Depois de pagadas, superadas todas as multas, aí sim, pessoal, vai receber os créditos subordinados, que seria o prolabore dos sócios. Então, os créditos dos próprios sócios e dos administradores que não têm vínculo administrativo, vínculo empregatício, sem vínculo empregatício. Por que essa ressalva? Porque se tiver vínculo empregatício, receberá, seja com crédito de natureza salarial, aquele da categoria 1, seja aqui crédito de natureza trabalhista. Bom, pessoal, visto então essa ordem de credores, vamos começar a analisar o procedimento de falência. Pessoal, para vocês terem uma visão panorâmica do procedimento, não precisa saber ele a fundo, ele é todo previsto e detalhado na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências. Bom, pessoal, petição inicial, o que a gente precisa saber? Identificar claramente quem é o autor, o sujeito ativo, então vimos quem é que pode pedir, quem é o réu, vimos o sujeito passivo, quem é que pode sofrer a falência, e o motivo que acabamos de estudar, previsto no artigo 94. Pessoal, o devedor empresário, então, será citado, e citado ele pode tomar 3 providências possíveis. Quais serão as providências que ele pode tomar? Quais são essas providências? Dentro do prazo de 10 dias, ele deve ou apresentar contestação, então ele vai se opor ao pedido de falência, ou ele vai requerer a recuperação judicial, se ele tiver direito ao benefício da recuperação judicial. Se o pedido de recuperação judicial for deferido, a falência será extinta pelo juiz. E por fim, realizar o depósito elisivo. Pessoal, o depósito elisivo é aquele que impede a falência. Então, o credor está ali cobrando algo do devedor empresário. O devedor vem e paga. O que ele precisa pagar? O valor da dívida, mais correção monetária, mais juros, mais honorários. Nesse caso, então, a falência será extinta também, realizado o depósito elisivo. Pessoal, esse é o começo do procedimento que será melhor, ou será continuado, melhor dizendo, no bloco seguinte. Antes, então, de continuarmos o procedimento, vamos fazer uma revisão desse bloco agora. Pessoal, começamos falando do sujeito ativo, aquele que pode realizar o pedido de falência. Quem pode pedir a falência? Ou o próprio devedor pode pedir a sua falência, a autofalência, ou qualquer credor. Sendo credor empresário, ele tem que estar regular. Pessoal, quais são os motivos do pedido de falência previstos aqui no artigo 94? Pessoal, impontualidade injustificada, execução frustrada e prática de atos de falência. A impontualidade justificada tem em mente que é o valor acima de 40 salários mínimos e que os títulos executivos devem estar protestados. Na execução frustrada, tem que ter em mente a inércia do devedor. Ele foi citado, mas ele não tomou nenhuma das providências que a lei exige para pagar aquela dívida. Então, diante dessa inércia, configura a execução frustrada e justifica o pedido de falência. Aqui não há valor mínimo. E, pessoal, último motivo, prática de atos de falência. Estão listados na lei, artigo 94, inciso 3º. Exemplos aqui que demos, ele vende todo o seu ativo ou fecha as portas simplesmente, abandona o estabelecimento. Credores, vimos que o primeiro a receber sempre é o crédito de natureza salarial, que é aquele
referente a salários que não foram pagos nos últimos 3 meses anteriores à decretação de falência. O limite é de 5 salários mínimos por trabalhador. Quando que recebe, pessoal? Assim que entrar dinheiro. Tem dinheiro, tem que pagar essas verbas. Então são as verbas de maior preferência, artigo 151. Pessoal, segunda categoria, pedido de restituição. Aqui pede a restituição daquilo que é seu. Quem é? O proprietário. Então, no caso lá do celular que estava no conserto, do carro na oficina, e a observação fica aqui para o credor de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, que são proprietários. Então, poderiam fazer o pedido de restituição. Além do proprietário propriamente dito, tem aqui esse fornecedor que entregou a mercadoria vendida a crédito nos 15 dias anteriores ao pedido de falência. Somente se for nos 15 dias anteriores. E se for antes desses 15 dias? Crédito quirografário, pessoal, não pode fazer o pedido de restituição. Bom, terceira categoria, os créditos extraconcursais. O que tem que ter em mente? Sempre, o marco temporal, os créditos que têm origem depois da decretação de falência. São os créditos, os credores da massa falida, e não do falido, e não do devedor empresário em si. Aqui falamos alguns dos casos que a lei trata como crédito extraconcursal. Remuneração do administrador judicial, crédito trabalhista, sempre quando prestado após a decretação de falência, crédito tributário, fato gerador, também depois da decretação de falência, ou o contrato mantido ou efetivado após a falência. Pessoal, aqui acho que é o tema desse bloco que mais cai em prova, os credores concursais. Qual que é a ordem? Isso é muito importante. Então, primeiro, pessoal, créditos trabalhistas ou de acidente de trabalho. Lembrando que não se confundem com aquele da categoria 1, mas sim, esses daqui são aquele que são fruto, esse crédito é aquele que é fruto de verbas rescisórias ou reclamação trabalhistas. Para o crédito trabalhista tem o limite de 150 salários mínimos. Para o de acidente de trabalho não tem limite. E aqui lembrando que se incluem os honorários advocatícios. Pessoal, depois do crédito trabalhista, crédito com garantia real, limitado ao bem gravado. Depois o crédito tributário, então as dívidas fiscais, exceto as multas que vão ser recebidas aqui embaixo. Crédito com privilégio especial, o mais importante é saber essa ordem, não exatamente o que é um crédito de privilégio especial, que já é um pouco mais avançado, mas quem tiver curiosidade, basta ler o Código Civil, esse artigo específico trata disso. Depois, crédito com privilégio geral, também definido pelo Código Civil, e aí vem o famoso credor quirografário, que é o que não tem garantia nenhuma, não tem preferência, é um crédito comum definido por exclusão, é aquele que não goza de nenhuma das preferências acima mencionadas. Estão aqui incluídos os saldos dos créditos trabalhistas, dos honorários advocatícios e dos créditos que têm garantia real. Pessoal, depois de tudo isso, aí sim, multas de qualquer natureza. E aí os créditos subordinados, que são os créditos que o próprio sócio da empresa teria para receber ou os administradores teriam para receber, que seriam o prolabore do sócio, pessoal. São os últimos a ser recebidos. E aqui o início do procedimento. Petição inicial. Vimos aqui quem pode pedir, quem pode sofrer, quem pode ser o réu e quais motivos justificam a falência. Citado, o devedor terá 10 dias, vejam que é diferente do código padrão do Código de Processo Civil, do prazo padrão do Código de Processo Civil, e nesse prazo de 10 dias, quais são as opções que o devedor empresário pode seguir? Contestar o pedido, requerer a recuperação judicial ou realizar o depósito elisivo. Aqui vale mencionar, pessoal, que ele pode fazer ao mesmo tempo a contestação e o depósito elisivo, tudo bem? E que o depósito elisivo é aquele que impede a decretação de falência e com ele, para que ele ocorra, para que ele seja reconhecido, o devedor tem que depositar o valor da dívida mais correção monetária, mais juros, mais os honorários. Bom, pessoal, continuaremos no bloco seguinte com esse tópico do procedimento. Até lá!